Essa impressora aqui me surpreendeu muito. Pequena, fácil de montar e com suporte multicor de fábrica, sem precisar de nenhum dispositivo externo. E tudo isso vem com uma mesa de impressão maior do que da concorrência e com valor muito melhor. Hoje, eu vou te mostrar a Anycubic Cobra X, que já tem um sistema multicor por padrão e por que ela está se tornando a minha impressora favorita. Em julho de 2025, eu tive meu primeiro contato com impressão 3D usando a Cobra 3 V2. No primeiro mês, eu deixei a máquina rodando por mais de 250 horas, coisas do TDAH. Ou eu mergulho até virar especialista, ou dá tudo errado. Eu só não decidi em qual dos dois casos eu caí. Mas tiveram alguns problemas que me incomodaram na Cobra 3 V2, e o maior ponto negativo é... Bem, deixa eu colocar aqui pra vocês. E o maior ponto negativo pra mim é a questão do fan sempre ficar ligado. Mesmo se a impressora estiver em stand-by, o fan não é desligado. Isso me incomoda às vezes. O barulho de funcionamento é um pouco chato, mas nada que me atrapalhasse a trabalhar. Mas de verdade, se você tiver a possibilidade de colocar ali um cômodo separado, faça isso. O que acontece é que em alguns meses depois eu removi a impressora do meu quarto para a sala, e só aí eu percebi quanto o barulho dela estava me incomodando. Tudo ficou mais quieto e eu conseguia focar mais quando eu estava no computador. Mas na Cobra X esse problema foi resolvido, e ela está aqui ligado, inclusive 24 horas por dia, e eu vou te contar sobre isso e muito mais. Ela veio nessa caixa aqui, muito menor e mais leve que o conjunto da Cobra 3, e eu até achei que estava faltando alguma caixa, mas não, tá tudo aí mesmo. Dentro da caixa eu removi a build plate e a impressora estava toda ali, bem compacta. Eu não vou gastar muito do seu tempo com a montagem da impressora, então eu vou resumir. Ela veio separada em algumas peças, basicamente o corpo, o eixo XZ com a cabeça de impressão, a build plate e os spool holders, e a montagem foi bem simples. Encaixar os extensores dos spool holders, soltar duas travas de segurança do eixo, parafusar ele na base com os 4 parafusos de cada lado e colocar a tampa de plástico. Conectar os cabos da cabeça de impressão e os motores do eixo XZ na base, parafusar o purge wiper, instalar os tubos PTFS e colocar a build plate no lugar. Depois disso, eu fiz a calibração automática da impressora e coloquei para imprimir o primeiro bench. Todo o processo de instalação levou menos de 15 minutos, e esse bench aqui foi impresso sem alterar nenhuma configuração da impressora, e até agora foi o mais perfeito que eu já imprimi. Ele saiu perfeito, o que me deixou muito animado com a promessa dessa impressora. Depois disso, eu instalei os 4 rolos de filamento na impressora e ainda surpreso com o tamanho do sistema multicor, já que até agora as minhas outras duas impressoras precisaram de uma caixa externa para fazer o controle de filamento e também a alimentação extra, o que não é o caso da Cobra X. Ela apenas usa um cabo de alimentação. Esse sistema é muito compacto e o fato da impressora já vir de fábrica com suporte a 4 filamentos por padrão faz com que você economize em custo e em espaço. Depois de instalar o filamento, eu apenas selecionei o tipo e a cor do filamento na tela touch e pronto, a impressora estava pronta para uso. Mas nem sempre você precisa configurar o filamento na impressora. Se você estiver utilizando um filamento da Anycubic, ele vem com uma tag RFID. Basta tocar na área de leitura com o filamento e a impressora já detecta e configura ele para você, o que é uma funcionalidade muito bacana. Aqui, eu já quis testar um dos pontos de promoção dessa impressora, que é o LeviIQ 3.0, o sistema de autonivelamento que faz com que a primeira camada saia perfeita. Mas antes disso, eu fiz uma atualização do sistema que estava disponível e esqueci de calibrar novamente. Aí, a primeira camada saiu assim. Horrível. Mas logo depois de rodar o programa de nivelamento, ela ficou quase perfeita. Teve apenas uma imperfeição no canto por conta de eu ter pego na placa e não limpado ela. Fica aqui a dica para você sempre limpar a sua build plate. Eu já estou com essa impressora há cerca de um mês e ela chegou aqui com firmware na versão V1.1.3.7 e atualmente eu já atualizei para a versão 1.1.4.4. A Anycubic tem trabalhado bastante nas atualizações dessa impressora, pegando feedback dos early testers. E com relação à qualidade de impressão, ela está impecável. Eu imprimi esse suporte de celular do Hollow Knight que saiu perfeito já de primeira. A base utilizou o sistema multicor e foi extremamente eficiente. Mas como a impressora estava jogando poop para todo lado, eu decidi imprimir um poop shoot. Achei um modelo diretamente no Maker Online pelo celular e mandei imprimir. Eu também imprimi esse kit para jogadores de D&D e isso ficou absurdo de bonito. Todo o sistema, juntamente com os mecanismos, saíram perfeitos. Agora, tá vendo essa quantidade de poop? Parece bastante, não é? Mas a cada camada que a impressora faz, ela precisa trocar o filamento e limpar o bico. E esse é um dos motivos que eu dou preferência para a impressão de peças separadas ao invés da multicor. Mas em casos como esse, não é possível. E aqui,
Tem mais um ponto positivo dessa impressora. Os engenheiros da Anycubic fizeram um excelente trabalho com o ACE Gen 2, diminuindo com relação à Cobra 3V2 em 81,25% a distância de retração do filamento e em 52% a distância entre o cortador de filamento e o nozzle, ganhando com isso velocidade e menor quantidade de material desperdiçado por conta dessas diminuições, o que é algo realmente incrível. Alguns canais como o PrintStart 3D fizeram testes de impressão comparando a Cobra 3V2 com a Cobra X em quantidade de impressão e desperdício de filamento. E para resumir, ele chegou nos valores de 82 gramas da Cobra X contra 107 gramas da Cobra 3V2, o que daria cerca de 23,4% de economia de filamento. E essa impressão durou 5 horas e meia na Cobra X contra 7 horas na Cobra 3V2, sendo uma economia também de 23% em tempo de impressão. Outro detalhe é o poder de impressão com múltiplos materiais, como por exemplo TPU mais PLA ou PVA mais PLA em uma única impressão. Mas como eu não tinha esses filamentos por aqui, eu não consegui testar. Fora isso, esse sistema do ACE Gen 2 faz com que a impressora possa ser expandida para até 19 cores simultâneas com o uso de 4 ACE Pro Gen 2 mais 3 cores direto na Cobra X, caso você precise desse tipo de funcionalidade. Lembra do barulho da impressora que eu comentei no início do vídeo? O que me irritou aqui não foi o barulho, foi o silêncio. Eu tenho o costume de desligar a impressora sempre que eu termino uma impressão por conta do barulho da ventoinha, mas quando a Cobra X está em idle, o barulho é zero, e o que me irritou foi o fato de eu apertar o botão para ligar a impressora, só que como ela já estava ligada, eu acabava desligando ela. E isso é um ponto extremamente positivo, mas demorou algumas semanas para eu me acostumar com isso, e quando ela está em funcionamento, o barulho também é bem inferior ao das outras impressoras. Inclusive, nesse momento, ela está imprimindo aqui atrás, de propósito, para vocês verem que o barulho é totalmente aceitável. Eu sei que esse foi um dos principais motivos dela estar se tornando a minha impressora preferida, e ela pode ficar aqui no quarto sempre ligada, pronta para receber uma impressão, sem atrapalhar nem um pouco o meu trabalho no dia a dia. Mas impressora 3D não vive só de brinquedos, certo? Eu também imprimi algumas peças funcionais para organizar a mesa do meu computador, até porque eu comecei agora a fazer journaling. E eu tinha prometido para minha esposa que a impressora seria só para as coisas úteis. Prometi. Pelo menos até começar a nevar aqui em Amsterdã. Aí não teve jeito, eu imprimi um molde para a bola de neve perfeita, e eu gostei tanto que fiz para mais 2 crianças vizinhas. O problema é que outras crianças me viram na rua e a brincadeira virou efeito dominó. Eu tive que imprimir mais 3. Mas tudo bem, a alegria valeu. Por sorte, elas não descobriram o meu molde de pato de neve. E é claro que eu imprimi diversas outras coisas aqui e continuo imprimindo mais e mais em cada dia. A Anycubic com certeza caprichou nessa impressora, e esse sistema do ACE Gen 2 embutido na cabeça de impressão foi uma escolha de mestre. Basicamente, o que eles fizeram aqui foi trazer o sistema multicor direto para a cabeça de impressão e colocar o cortador de filamento muito baixo e diminuir o tamanho do nozzle. Isso quer dizer que ao trocar as cores, ele não precisa gastar tanto filamento, economizando metade do tempo e a metade do filamento. O ACE Gen 2 também informa diretamente na cabeça de impressão qual é o filamento que está sendo utilizado no momento, o que é um toque bem bacana. Outra coisa muito útil é a troca rápida do bico. Em segundos dá para remover o bico padrão de 0,4 mm e instalar outro diâmetro. E essa função de Quick Swap ajuda demais. Bem, perfeita nenhuma impressora é. Existe um problema que me incomoda não só nela, mas em qualquer impressora multicor com uma única cabeça de impressão. O multicor continua gerando purga, mesmo que pouco, mas isso é impossível de resolver sem múltiplas cabeças de impressão ou nozzles. Até existem outras impressoras que resolvem esse problema, mas elas são bem caras. O RFID ajuda com os filamentos da marca, só que com genéricos você precisa configurar manualmente, mas isso também é um problema que todas as outras marcas enfrentam. Enquanto não houver um esforço único para padronizar as tags dos filamentos, esse problema vai seguir sem solução. E se você precisa de câmara fechada para ABS ou ASA, essa não é a máquina para você. Mesmo ela imprimindo todos esses filamentos, você precisaria deixá-la em um ambiente separado, ou até mesmo com uma câmera para proteção e reciclagem do ar. Caso esse seja o seu uso primário, impressoras fechadas devem ser a saída lógica. A Cobra X vai ser lançada oficialmente no dia 15 de janeiro de 2026, com um desconto de lançamento. Durante a promoção, o preço fica em 269 euros até dia 28 de fevereiro e passa a 289 euros até 31 de março. Depois, o valor final vai ser de 389 euros. Na descrição do vídeo e no comentário fixado, ainda tem um cupom extra de $20 para vocês. Infelizmente, por enquanto, ela não está disponível no Brasil. Assim que tiver, eu atualizo a descrição e o comentário fixado. Você pode também acompanhar no meu Instagram, @CaioDelgadoNew. Pelo que custa hoje, a Cobra X entrega multicor integrado, volume de impressão maior do que as rivais diretas e menos cabos na mesa. Entre as concorrentes, a Bambu Lab A1 Combo é mais cara e ainda tem um volume menor. A Creality Spark 7 Combo também custa mais e oferece uma área útil ligeiramente inferior.
Além disso, nas duas o multicor depende de um módulo externo, enquanto na Cobra X o sistema já vem integrado. Agora, se você já usa uma impressora com caixa multicor externa, a troca só faz sentido se os seus gargalos forem ruído, espaço e desperdício. Para quem quer um multicor simples, pouco ruído e a praticidade de montar e imprimir em minutos, a Cobra X é uma ótima escolha. Foi por isso que ela virou a minha impressora favorita. Eu deixo ela sempre ligada e pronta para receber um projeto, mesmo quando eu estou fora de casa. Os links e o cupom de desconto estão na descrição do vídeo e no comentário pinado. Me conta aqui nos comentários se ficou alguma dúvida ou faltou algum teste com essa impressora. E esses nomes aqui do lado são os membros do canal, eles ajudam demais a manter esse conteúdo no ar e ainda tem acesso antecipado aos vídeos e é um canal exclusivo para membros no Discord. Se quiser apoiar o canal, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e... valeu!